Belo Horizonte vai pagar o maior salário para professores entre as capitais. Somos a capital somos a quarta cidade mais rica do Brasil. Dinheiro tem. O que nós temos que fazer é colocar a educação na prioridade orçamentária. Além disso, ampliar e investir em escola em tempo integral. E um outro detalhe importante, quando a gente fala escola em tempo integral, é trazer para nossas escolas profissionais da assistência social e também da psicologia. As escolas estão adoecendo no Brasil. Há famílias que alegam dificuldade de matricular seus filhos porque nas escolas não tem um acolhimento adequado para pessoas, por exemplo, que têm transtorno do espectro autista. Então a gente quer que a escola seja o exemplo e o modelo da sociedade e cidade que nós queremos. E reformar as escolas para que elas estejam preparadas para a crise climática, ampliando as áreas verdes nas escolas, hortas nas escolas, para que as escolas sejam cada vez mais climáticas. Ou seja, mais verdes, mais saudáveis. E com isso, o diretor não vai precisar ficar preocupado com questões de estrutura física da escola, mas sim com a questão pedagógica, com rankings, mapeamentos de avaliação de cada aluno, de cada escola e de cada série. Belo Horizonte é a capital mundial dos bares e restaurantes. Nós temos que potencializar o nosso turismo gastronômico, internacionalizar a nossa culinária. Nós vamos primeiro criar aqui em Belo Horizonte os comércios e bares com história, dando isenções fiscais para os bares e comércios que fazem parte da tradição de Belo Horizonte, porque há alguns bares e restaurantes que quando fecham é como se fechasse um traço da identidade da capital. Hoje nós temos cerca de 10 mil bares que geram cerca de 60 mil empregos na capital e eles devem ser valorizados e potencializados. E ali está a fonte de gerar emprego, renda e efervescer a economia de Belo Horizonte. E BH tem que voltar a receber grandes eventos. Eu digo, sendo eleita prefeita de Belo Horizonte, nós vamos pleitear que Belo Horizonte seja sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031. São Paulo já está disputando, BH vai disputar e nós vamos ganhar. Trazendo esses grandes eventos é uma forma de trazer recursos, trazer capital internacional, o dinheiro transitar, gerar emprego, renda e romper com parte dessa simetria cruel que faz com que Belo Horizonte seja hoje uma das capitais com maior desigualdade socioeconômica do Brasil, com bairros que se assemelham à Noruega e bairros que se assemelham aos países mais pobres do mundo. A economia criativa, bares e restaurantes são um caminho para a gente trazer uma outra economia para BH. Belo Horizonte tem que receber grandes eventos, mas esses grandes eventos não podem ficar centralizados, nós temos que descentralizar a cultura, os pontos de cultura em Belo Horizonte. Vou dar um exemplo, nós tivemos agora a virada cultural. Essa virada cultural aconteceu no centro de Belo Horizonte, mas eu passei, por exemplo, na Savassi, no Funcionário e outros locais que têm a tradição de ter bares notáveis para a cidade, os bares todos vazios, restaurantes vazios, porque não se pensou numa logística de favorecer também essas regiões, mas sobretudo favorecer regionais que são historicamente abandonadas de políticas culturais. Nós não queremos que, por exemplo, as pessoas tenham que sair lá de Venda Nova para vir para Belo Horizonte acessar a Ponte Cultura. Queremos que pessoas do centro de BH vão para Venda Nova, vão para o Barreiro. O Barreiro tem uma cena cultural, por exemplo, muito ligada à cultura urbana, ao hip hop. Nós temos que dar estrutura e potencializar esses pontos de cultura. Então, a palavra-chave quando diz cultura são, primeiro, descentralizar e o segundo ponto, ter um orçamento digno para que se tenha uma política de cultura para a juventude em Belo Horizonte. Quando nós perguntamos qual que é a política cultural que BH tem para a juventude, infelizmente nenhuma, porque o prefeito não deixa o orçamento para essa pasta e usa o recurso que tem, né, para alimentar as máfias que estão sugando o dinheiro público da capital. Vamos entender o diagnóstico. Belo Horizonte tem hoje o segundo pior trânsito do Brasil e um dos 50 piores trânsitos do mundo. Passagem cara, transporte de péssima qualidade que não transita de noite ou de madrugada. Nós somos a capital mundial dos bares e restaurantes e os bares estão fechando cada vez mais cedo porque tem dificuldade para que os seus funcionários saiam de madrugada e voltem para sua casa. Então, primeiro ponto que é importante dizer, nós temos que enfrentar a máfia do transporte público. Para você entender, Belo Horizonte, neste ano 2024, vai arrecadar cerca de 2 bilhões de reais em IPTU.
Recebe 2 bilhões, mas 1 bilhão de reais vai para o bolso dos donos das empresas de ônibus ficar tomando champanhe. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha, é a farra do dinheiro público. Então nós temos que fazer um novo contrato. E esse contrato, quem vai ser beneficiado não vai ser o dono da empresa de ônibus, mas sim quem anda e sofre com os ônibus no dia a dia. E além disso, trazer para BH o veículo sob trilho, que ele é mais barato e mais eficaz que o metrô, ampliar a frota de ônibus elétricos, que é melhor para o meio ambiente e também mais confortável. E um último ponto que eu acho relevante, ter uma participação popular ativa, ouvindo a sociedade, entendendo quais pontos devem ser priorizados pela prefeitura. Belo Horizonte entrou no ranking das 50 cidades mais perigosas do mundo. Isso é um absurdo. Roubos que a gente não via antes acontecer, agora voltaram a todo vapor. Então, primeiro, tem que entender que a responsabilidade maior da segurança pública é do governador do estado. Então o prefeito tem que dialogar com o governo do estado para que a PM esteja em sintonia com a Guarda Municipal e com a Polícia Civil para oferecer melhor segurança para o cidadão e também para os nossos comércios que estão fechando as portas porque a quantidade de furto e roubo que acontece no dia a dia. Nós vamos equipar a Guarda Municipal, dar melhor estrutura para a Guarda Municipal, e não só estrutura de viatura, de colete, etc., mas dar para a Guarda Municipal também uma estrutura de tratamento para a saúde mental. Os nossos guardas não podem adoecer. Quem cuida da gente não pode estar doente. Então o trabalho sobre saúde mental dos guardas municipais é importante. Mas o melhor é atuar na prevenção, oferecendo, ampliando políticas culturais, de esporte, lazer para a população pobre de Belo Horizonte, marginalizada e excluída. Para você ter ideia, Belo Horizonte não tem um poliesportivo público. Então nós vamos criar alguns poliesportivos para ser ponto de lazer, cultura e formação de atleta para a população mais pobre e excluída de Belo Horizonte. E lógico, como eu disse, põe em diálogo a Guarda Municipal com as outras polícias. Olha que absurdo. Estima-se que hoje a fila para cirurgia eletiva em Belo Horizonte é cerca de 33 mil pessoas aguardando essas cirurgias. Isso é só um exemplo para mostrar como que em Belo Horizonte a saúde está entrando na UTI. E um detalhe importante, Belo Horizonte tem que reduzir a quantidade o número de mortes maternas, o número da mortalidade infantil e o número de cesarianas. Então nós temos, eu agora como deputado, destinei para a prefeitura 18 milhões de reais para criar uma maternidade em Venda Nova. O prefeito recusou porque não entende esses problemas da maternidade, da mortalidade infantil, da mortalidade materna como algo sério. Então nós vamos, primeiro, fazer essa maternidade, ampliar o mutirão, corujões, para reduzir e zerar a fila de cirurgias eletivas e trazer para Belo Horizonte a melhor tecnologia que está tendo no mundo no que se refere à saúde. E por último, revisar o salário dos servidores para que Belo Horizonte pague um salário atrativo. Muitas das vezes falta médico no posto de saúde porque o médico prefere a iniciativa privada que paga mais do que a pública. Então Belo Horizonte tem que pagar um salário bom para trazer excelentes profissionais para cuidar de fato da saúde Belo Horizontino. Bom, Belo Horizonte tem que ser uma cidade que volte a cuidar das pessoas e não cuidar de 3 grupos que estão atuando como sanguessuga do dinheiro público. Que nós temos em Belo Horizonte hoje 3 máfias. A máfia do transporte público, que lucra com o transporte sucateado. A máfia do lixo, que lucra com o fato de enterrar lixo, impedir o avanço da coleta seletiva, impedir o avanço de políticas voltadas para a melhoria da reciclagem e do trabalho dos catadores de material reciclável. E a máfia da Lagoa da Pampulha, que lucra com a Lagoa Suja. Então a gente vai ter que enfrentar essas 3 máfias para ter recursos para investir onde importa, que é justamente na população de Belo Horizonte. E um diálogo franco também
com a diversidade que perpassa Belo Horizonte, com as diversas comunidades que estão em Belo Horizonte. Quem é prefeito ou prefeita tem que governar para todas as pessoas. A política é a arte de buscar o consenso. Os projetos de lei que eu aprovei enquanto era vereadora, que foram mais de 20, e o que eu aprovei como deputada federal, que garante, por exemplo, água potável em todas as escolas do Brasil, já que muitas escolas, infelizmente, não ofereciam água potável, esses projetos todos que eu aprovei, foram a maioria deles aprovados em consenso, 100% dos votos favoráveis, porque a gente busca política pública em diálogo com todas as comunidades e grupos que vão ser beneficiados com aquela política pública. Primeiro, Belo Horizonte tem que voltar a ser uma cidade-jardim. E o nosso plano de governo é o único plano que trata, de fato, a questão ambiental na sua centralidade. Quando eu fui vereadora, eu criei com a prefeitura um projeto de ecoalfabetização para que Belo Horizonte plantasse por ano mais de 50 mil árvores próximas às escolas. Porque nós entendemos que o caminho para a escola tem que ser o melhor caminho possível. Então, nós iríamos escolher locais, terrenos baldios, espaços vazios próximos às escolas para fazer plantios, reconectando a juventude ao meio ambiente e ali ter aulas de educação climática para criar e plantar novas consciências, até porque a educação climática é importantíssima. Além disso, de trazer Belo Horizonte a ser uma cidade-jardim e não uma cidade estufa como há hoje, porque em 2023 a atual gestão cortou por dia cerca de 20 árvores em média. Um absurdo por dia. Temos que voltar a ser uma cidade-jardim, atualizar a política climática de Belo Horizonte, que é antiga, é de 2011. E essa política climática nós vamos atualizar com novas metas, metas de arborização, metas de despoluição dos seus córregos e rios, metas para despoluir a Lagoa da Pampulha e que Belo Horizonte volte a ser uma cidade atrativa no ponto de vista ambiental. Não essa cidade quente, que tem 4 meses que não chove e que gera problemas respiratórios como que nós estamos. Isso se deve ao fato de as últimas gestões serem gestões anti-verde, anti-ambiental.